Boa noite. Rezamos hoje com Nossa Senhora mais uma vez para pedir, para suplicar o derramamento do Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre aqueles que rezam conosco, por quem nós queremos rezar, pelas pessoas que nós amamos, pedindo o Espírito Santo que venha de maneira a fazer novas todas as coisas, de maneira que venha nos levantar de todo o abatimento, de maneira que venha transformar a nossa vida, nosso comportamento, nosso jeito de pensar. Queremos pedir que o Espírito Santo tenha essa liberdade em nossas vidas e que Ele realize em nós grandes coisas, como diz Nossa Senhora. O Senhor fez em mim maravilhas, que o Espírito Santo possa encontrar o nosso coração aberto para também assim agir em nós. Tem um santo na igreja que diz assim que a alma que contempla, que tem Nossa Senhora como mãe, tem o Espírito Santo como esposo. É muito mais fácil para o Espírito Santo agir numa vida, numa alma, quando essa pessoa, ela é dócil a Maria, ela é filho de Maria, filha de Maria, assumido, né? Então, que o Espírito Santo venha nesta noite sobre nós, ajudar-nos a escrever uma nova história a partir da sua presença. Estamos reunidos no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reunidos aqui num cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Amém. Vinde, Espírito Santo. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Hoje nós vamos ler em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. O tema é Promessa do Espírito Santo. No versículo 3. E a ele se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa do Pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca. Porque João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Assim reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: Não vos pertence a vós saber os tempos,
nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui me vinha forte essa palavra quando Jesus dá essa resposta, né? Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Então a força de Deus tem um nome, Espírito Santo. E quantas vezes nós, no nosso dia a dia, nas nossas correrias, nós nos sentimos tão sem forças, tão abatidos. Nós precisamos dessa força, mas não dessa força humana. Claro, nós precisamos fazer tudo o que cabe a nós humanamente, mas nós precisamos dessa força do alto que se renova dia a dia. A palavra vai dizer: os que confiam no Senhor renovam as suas forças. É isso. Que o Espírito Santo age em nossas vidas dessa forma, fazendo novas todas as coisas e renovando as nossas forças, transformando o nosso jeito de agir, de pensar. Não existe alguém que tenha vivido profundamente a experiência de Deus, sendo assim, alguém que tenha recebido o Espírito Santo e não tenha sido transformado. Transformado no jeito de pensar, de agir, de se comunicar. Transformado no jeito de se vestir. Transformado. Transformado nos gostos musicais. Antes aquilo que você escutava como uma coisa natural, hoje te incomoda. São sinais da ação de Deus em nós. A gente não engole qualquer coisa. O Espírito Santo nos torna mais exigentes nas companhias, nas conversas. Não excludentes, a gente não vai excluindo, mas ele vai nos agrupando, entende? É importante que a gente viva assim, como os apóstolos, né, estavam juntos. Estar junto com pessoas que pensam como a gente, que desejam Deus como a gente. E é interessante, hoje vinha no meu coração Francisco. Conhece? Conhece. São Francisco de Assis. Ele era terrível, né? Filho de um comerciante rico de Assis. O pai dele vendia tecidos importados, seda. E Francisco tinha bastante dinheiro e ele queria ser duque. E o seu pai vendeu muitas coisas que tinha, dos seus bens, para poder comprar para ele uma armadura, um cavalo. Não podia ser qualquer cavalo, tinha que ser um cavalo muito bom, porque ele seria um duque. E deu para ele tudo o que ele precisava. Mas ele não estava feliz. Francisco também é conhecido, antes da sua conversão, antes de encontrar-se com Deus, como um filho pródigo, né? Pródigo no sentido de gastador, de esbanjador, de fanfarrão, né? Francisco tinha essa fama e de fato viveu essa vida, né? Várias biografias da história de Francisco, escrita por vários franciscanos, diz isso, né? Francisco era um fanfarrão, ele gostava mesmo era de bagunça, de mulherada, de bebida, levava essa vida até que ele teve uma experiência com Deus através da palavra. Francisco, quando estava numa prisão por conta de uma guerra civil, dentro da própria Itália, ele preso, alguém mostrou para ele um livrinho que era mais ou menos assim, né, pequeno, e
falaram para ele, olha, tá vendo aquele, esconde isso, porque tá vendo aquele que estão ali matando? É porque ele tava com um livrinho. Ele pensou, gente, o que tem esse livrinho que o povo tá matando ele? Tem alguma coisa aí. E ele começou a ler. E ele encontrou-se com Jesus através da palavra. E foi batizado no Espírito Santo, mudou de vida. Renunciou às coisas do mundo, tudo aquilo que ele queria tanto. Ele queria muito ser duque. Queria muito. Fez o pai gastar muito com ele. E de um momento para o outro aquilo tudo virou nada, né? Virou um pó. Já não era mais importante. Ele queria era servir a Deus. E quantas coisas a gente aprende de Francisco, né? A partir dessa vida transformada pela ação do Espírito Santo. Francisco que até hoje é para nós uma inspiração relacionada aos pobres. Inclusive, vinham muitos moços seminaristas de toda a Europa que queriam ver Francisco. Ele era famoso. Mas quando viam o jeito dele viver, falavam, ai, não é isso que eu quero. Porque Francisco vivia a Bíblia literalmente. Literalmente. Quando Jesus fala, não se preocupe com a comida, não leve bolsa, Francisco andava assim, totalmente despojado. E transformado por Deus, com essa força do alto, sendo um evangelizador, e um evangelizador não muito bom no microfone. Francisco não era bom para pregações. Interessante que o primeiro franciscano que se deu bem pregando, que pregava bem, muito inteligente, foi Santo Antônio. Se chamava Fernando, que era de Portugal, mas também foi atrás de Francisco. Também queria viver a radicalidade do evangelho. E era um dos poucos pregadores franciscanos, na época de São Francisco, que pregava bem a palavra. E um dia, andando com um dos freis, ele tinha dito para ele, vamos sair que nós vamos evangelizar. E eles andaram, cruzaram a cidade e atravessando, já estava no fim da cidade, o frei perguntou para ele, Francisco, pai, né? Pai Francisco, nós não vamos evangelizar? Ele falou, já fizemos. Ele falou, mas nós não falamos nada, não falamos com ninguém. Ele falou, não, a gente evangeliza com a nossa vida, se precisar a gente fala alguma coisa, né? E Francisco viveu a intensidade da doação, nos ensina ainda hoje. Olha o que o Espírito Santo faz na vida da pessoa, né? A gente começou pensando nos apóstolos que estavam amedrontados porque tinham matado Jesus, ficaram escondidos, foram batizados no Espírito Santo, saíram para evangelizar. Pensamos em Pedro, que negou Jesus, disse não o conheço, e depois do batismo no Espírito Santo, quando recebeu o Espírito Santo, em Pentecostes, Pedro fez um primeiro discurso convertendo mais de 5.000 pessoas. Depois falamos de Paulo, que matava os cristãos, perseguia para matar, pediu carta de autorização para matar cristãos, conseguiu a carta que pediu. E no meio do caminho encontrou-se com Jesus e Jesus falou para ele, por que me persegues? E ele recebeu a oração de Ananias, recebeu o Espírito Santo, transformou a vida dele. E Francisco, hoje pensamos nele, quantos ensinamentos ainda ele tem a nos dar. Aqueles leprosos que ele tirava sarro nas ruas de Assis, tornou-se seus filhos, tornaram-se, né? Tornaram-se seus filhos, filhos que ele assumiu, levantando casa para eles. E de fato Francisco evangelizou os seus primeiros amigos ali, os mais próximos, que também eram ricos. Eles viam a felicidade de Francisco e não conseguiam sentir isso. Apesar do dinheiro, apesar de todo o bem-estar, eles viam Francisco na pobreza alegre. Seguiram Francisco porque queriam Jesus. Então, que o Espírito Santo faça isso em nós. Evangelizadores.
que as pessoas possam ver Jesus em nós, nas nossas palavras, sim, mas também naquilo que fazemos, né? Que o Espírito Santo seja encontrado em nós, em nossas almas. E pedimos isso pela intercessão de Maria, nesta noite. Nesta Ave Maria, pedimos que o Espírito Santo, mais uma vez, sendo derramado sobre nós, possa transformar o nosso jeito de ser, possa nos fazer mais parecidos com os santos, Pedro, Paulo, os apóstolos todos. E hoje, de maneira particular, falamos de Francisco, que possamos olhar, né, para a dor dos outros. Quando Francisco tirou os olhos de si mesmo, passou a olhar as dores dos outros, servindo essas pessoas, ele se tornou mais feliz. Que Deus nos dê também um coração assim, transformado no Espírito Santo, cheio de vontade de servir, que tenha essa visão sensível daquilo que a pessoa está precisando. Assim como Maria, né? No casamento, ela percebeu a angústia das pessoas e disse para Jesus: eles já não têm vinho. Então, que o Espírito Santo faça isso em nós. Vamos pedir com Nossa Senhora de Pentecostes hoje. Vamos rezar. Ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós nos consagramos ao vosso maternal amor e vos tomamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo, ajudai-nos na efusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo, sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Nesta Ave Maria, vamos rezar para que tenhamos esse coração disposto ao serviço, porque aqueles que são cheios do Espírito Santo também estão cheios de vontade de servir os mais necessitados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos, continuaremos unidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.